pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso introdutório da Liga do Rim, da Unicerrado. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, sou médico radiologista e sou docente aí na Unicerrado. E hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre anatomia do aparelho urinário, principalmente anatomia renal e dos ureteres, ok? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os rins. O que são os rins? Então, os rins, eles atuam na produção de urina. Essa urina, então, ela vai ser conduzida, a urina vem do sangue que é filtrado aqui pelos rins, e essa urina, então, vai ser conduzida pelos ureteres até chegar na bexiga, onde ela fica armazenada, até então ser liberada durante a micção. A primeira coisa, a gente tem que saber localizar anatomicamente aonde que está o rim. Então, o rim, ele faz uma fronteira aqui superomedial, ele está em íntimo contato com a glândula suprarrenal direita e aqui à esquerda com a glândula suprarrenal esquerda. Os rins são órgãos retroperitoneais, ou seja, são órgãos que ficam atrás, posteriormente à cavidade peritoneal. E devido a essa posição retroperitoneal, os rins eles irão apresentar uma baixa mobilidade. Eles são praticamente fixos nessa posição retroperitoneal, exceto durante a respiração. Então, quando você faz a inspiração e expira, ele desloca pouco, mas bem menos do que os órgãos intraperitoneais, né? Então, ele tem uma mobilidade bastante reduzida devido a esse fato de estar localizado em posição retroperitoneal. Ao redor do rim, nós possuímos uma cápsula adiposa, que é a gordura perirenal, que fica ao redor, circundando todo o rim, os seus vasos, que entram aqui pelo hilo renal. E essa cavidade gordurosa, ela chega até na região central, que é a região dos seios renais. E é importante a gente conhecer essa cápsula adiposa, porque existem algumas patologias renais que você consegue diagnosticar no exame de imagem devido ao acometimento da gordura renal. Então, às vezes o paciente ele tem um cálculo ureteral e aí promove uma distensão da cápsula renal e você identifica também um edema, né, dessa gordura perirenal. A gente também pode identificar um edema dessa gordura perirenal em casos em que o paciente possa ter algum quadro infeccioso. Então, por exemplo, no pielonefrite, pode-se ter também espessamento e aí um edema dessa gordura perirenal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente identifica isso no exame de imagem. Além disso, nós também possuímos a fáscia renal, que vai ser uma camada membranácea que vai estar envolvendo os rins, mas não só os rins, como também as glândulas suprarrenais e essa gordura aí da cápsula adiposa. Todas essas três porções vão estar envoltas, né, pela fáscia renal. Então, olhando aqui um esquema anatômico, isso aqui é uma imagem ilustração, né, do livro de anatomia, num corte axial. O que a gente identifica? A gente identifica aqui o rim, e ao redor do rim aqui de amarelo vai estar essa gordura, esse tecido, essa camada adiposa perirenal, da cápsula adiposa, que é a gordura perirenal. Você identifica que ela se insinua até aqui dentro do seio renal. Esse seio renal, esse vão por onde vai estar entrando a pelve renal, a artéria e a veia renal aqui. Aí nós temos então o rim, tem aqui essa cápsula adiposa e ao redor da cápsula adiposa a gente identifica a fáscia renal. Então nós temos aqui a lâmina anterior, que a gente também pode chamar de fáscia de Gerota, e nós temos aqui a fáscia renal, a lâmina posterior, ok? Questão da musculatura, aqui a gente identifica o músculo psoas maior e aqui nós identificamos o quadrado do lombo. Outra coisa importante que a gente tem que identificar é que o rim ele possui uma posição oblíqua aqui nessa região do retroperitônio. Olha que interessante, o peritônio está aqui, ó, a cavidade peritoneal está aqui na frente, o rim está retroperitoneal. Ele possui essa posição oblíqua e a maioria dos procedimentos, quando a gente vai realizar, a gente faz um acesso posterior na parede do paciente. Então, uma nefrotomia, nefrostomia percutânea, todas essas vias de acesso vão ser feitas aqui nessa região
mais posterior. Então, mostrando aqui um exame de imagem, uma tomografia com contraste do abdômen. Aqui a gente está num corte axial e aqui a gente fez uma reformatação para um plano coronal. E aí a gente consegue identificar então aqui o rim, a cortical renal, o músculo psoas maior passando aqui inferiormente, aqui ao meio a coluna vertebral, e aqui onde está marquei com esse asterisco aqui, está localizado as glândulas suprarrenais. Na tomografia, as glândulas suprarrenais elas são apenas uma pequena camadazinha, assim, um pequeno fiapozinho de tecido, tecido de partes moles, que vai estar aqui superiormente aos rins, parecendo como se fosse um pequeno chapéu acima dos rins, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando a gente olha aqui essa tomografia no corte axial, a gente consegue identificar aqui ao redor do rim a gordura. Para quem já teve essa aula comigo, que vai ter mais para frente, basicamente a tomografia, assim como o raio-x, a gente vai avaliar a densidade dos tecidos. E a gordura é um tecido que possui uma baixíssima densidade. Isso vocês até já sabem, né, da parte da vida mesmo, vivência, né? A gordura sempre boia acima da água. Então a gordura tem uma consistência, tem uma baixa densidade. E quando eu vejo algo com baixa densidade na tomografia, eu vou ver algo mais escurecido, algo mais preto. Por isso que esse preto aqui ao redor do rim a gente chama isso aqui de hipodenso, né? Essa imagem hipodensa aqui ao redor do rim vai corresponder à gordura da cápsula renal, a gordura perirenal. Ela tem uma baixa densidade, no entanto o ar tem uma densidade menor ainda. Então quando eu vejo esse preto aqui mais evidente, isso aqui é ar dentro das alças intestinais. Então o ar é menos denso que a gordura, mas a gordura também é muito pouco densa, né? Então ela tem uma densidade muito menor que o osso, menor que a musculatura, e aí eu vejo essa região preta aqui ao redor. Esse caso aqui, esse paciente ele tinha um processo inflamatório abdominal e aí ele teve um espessamento daquelas fáscias renais. Normalmente, desse lado direito é normal, a gente quase não consegue ver essas fáscias renais. No caso desse paciente, ele tinha um processo inflamatório aqui do lado esquerdo e aí a gente consegue ver aqui um espessamento da fáscia renal anterior, ou a fáscia renal de Gerota, que é esse risquinho mais branco aqui, ó, todo mundo está vendo aqui onde a seta está apontando. E aqui a gente vê essa regiãozinha que também tem um espessamento aqui da fáscia posterior, ao redor do rim, ok? Aqui a gente vê uma partezinha, né, do músculo psoas maior e aqui o músculo quadrado. Agora estamos diante de uma radiografia do abdômen. Quando a gente está avaliando uma radiografia do abdômen é a mesma situação, a gente está olhando a questão de densidades. E os órgãos, as vísceras, possuem uma densidade maior do que a gordura, uma densidade maior do que o ar. E, logicamente, o raio-x ele não consegue mostrar tantos detalhes anatômicos quanto eu consigo ver numa tomografia. No entanto, eu consigo delinear aqui a sombra renal. Então, essa daqui é a posição aqui onde está localizado o rim direito. Consegue ver aqui uma sombra. Você consegue separar onde que está o rim da onde que não tem rim, onde tem gordura aqui adjacente. Então aqui está localizado o rim direito e aqui está localizado o rim esquerdo. Reparem que o rim possui esse aspecto em grão de feijão. Então a gente consegue localizar rim direito e rim esquerdo. Todo raio-x de abdômen eu vou conseguir ver assim? Não, nem sempre, né? Às vezes o paciente tem muito gás dentro das alças intestinais e aí isso pode atrapalhar bastante a imagem, borrada. Eu não consigo delimitar especificamente esses contornos renais, mas eu sempre tenho que procurar. Então, eu estou vendo aqui o rim direito, rim esquerdo, e aí o que é isso aqui? Esse aqui é o músculo do psoas maior. E aqui embaixo está a bacia, aqui na pelve, o que a gente tem? A bexiga. Certo? Então, quando a gente está fazendo a avaliação renal, a primeira coisa é conhecer o formato do rim. Igual eu falei para vocês, o rim ele tem esse formato como se fosse um grão de feijão. Ele tem um formato oval e a sua principal função é retirar o excesso de água, de sais e resíduos do metabolismo proteico do sangue. Então, a artéria renal chega e aí esse sangue então vai ser filtrado aqui pelos néfrons de forma a se retirar então esse excesso de água e esses outros materiais que vão ser eliminados na urina, que vocês viram tão bem
na matéria de fisiologia. Quando a gente está falando da anatomia, os rins normalmente eles estão localizados aí ao nível da vértebra de T12 até L3. O rim esquerdo, aqui a gente está olhando o paciente de costas, tá? Por isso que inverteu. Então esse aqui é o rim esquerdo, aqui está o baço, e aqui é o rim direito, aqui está o fígado. O rim esquerdo ele vai ser mais alto do que o rim direito. Por quê? Porque do lado direito nós temos o fígado e acaba que empurra, né, esse rim aqui, ele acaba se desenvolvendo, né, durante a nossa formação, mais localizado mais abaixo aqui. Logicamente eu estou falando dos casos normais, existem malformações, ectopias renais, mas eu estou falando aqui dos casos esperados anatômicos normais. Então, os rins têm esse formato oval, estão localizados ao nível de T12 até aqui a altura de L3. Para vocês terem uma ideia da anatomia, né, da física, quando vocês estiverem examinando o paciente, você palpa essa crista ilíaca, aqui o ápice da crista ilíaca. Normalmente o rim direito, como ele está um pouco mais baixo, ele vai ter uma distância de apenas 1 centímetro, um dedo mais ou menos, né? Então você consegue fazer esse distanciamento de um dedo entre a sua crista ilíaca até o polo inferior do rim direito. Na margem medial, então medial é o que está mais para o meio, lateral que está a porção lateralizada. Então aqui a gente está olhando esse rim posicionado aqui, né, dissecado, e aí então aqui vai estar localizado a porção medial. Na margem medial a gente identifica um local que a gente chama de hilo renal, que é como se fosse uma porta, a porteira por onde vai estar entrando as estruturas vasculares e da condução urinária por esse portal, né? Então a gente identifica no hilo renal por onde vai estar passando a veia renal, por onde vai estar passando a artéria renal, nervo renal e também o sistema excretor, né? A pelve renal e o ureter proximal. Então aqui nós teremos o hilo renal, que é por onde vai estar passando essas estruturas, que vão chegar aonde? Vão chegar no seio renal. Seio renal eu já tinha mostrado aqui para vocês, que é essa região aqui, essa região que fica aqui afunilada aqui no interior, se projetando para o interior renal, por onde vai estar passando essas estruturas vasculares e a via excretora. E aqui é o hilo renal, que é essa portinha por onde entram essas estruturas. Então aqui ó, a gente está identificando veia renal entrando, aqui vai estar o hilo renal, que é por onde passa, até chegar ao seio renal. Então aqui vai ser o hilo renal, aqui o seio renal. Reparem que tem gordura lá dentro, tá vendo essa região preta aqui no interior? Então isso aí é a gordura entrando aí no seio renal. E essas estruturas que atuam tanto na nutrição quanto na condução da urina, que entram a partir do hilo renal, elas vão adentrar ao seio renal e normalmente elas apresentam uma posição específica. Normalmente a veia renal vai ficar mais anterior do que a artéria renal e mais posteriormente vai estar passando a via excretora, vai estar passando aqui o ureter proximal e a pelve renal lá atrás. Como eu já havia dito para vocês, o acesso, na maioria das vezes, cirúrgico, a gente faz aqui nessa região da parede posterior. O cirurgião sempre vai tentar evitar perfurar, lesionar o peritônio, porque a cavidade peritoneal é um local sensível, que tem um risco maior de ter complicações, de ter infecções secundárias. Então a gente evita fazer acesso aqui por essa região peritoneal. Para fugir do peritônio que está anterior, a gente vai buscar sempre tentar fazer um acesso aqui mais posterior. Então, se você for fazer uma nefrotomia, fazer alguma manipulação, fazer uma nefrectomia, diversos procedimentos, drenagem, biópsia, a gente vai tentar sempre fazer por essa parede aqui mais posterior, póstero, lateral. Ok? Bom, e quando a gente olha o rim no paciente vivo, então você entra lá no centro cirúrgico, como que é o aspecto desse rim? Ele vai ter essa coloração marrom avermelhada, né, mais escurecida. Mede cerca aí de 10 centímetros de comprimento longitudinal,
cerca de 5 centímetros de largura e 5,5 centímetros de espessura, antero-posterior. Superiormente, ele vai estar tendo contato com o diafragma, inferiormente com o músculo psoas maior, que eu já tinha mostrado para vocês, e com o quadrado do lombo. O rim direito, na sua frente, né, anterior, vai estar localizado o fígado, duodeno e o cólon ascendente, enquanto que o rim esquerdo a gente visualiza estômago, baço, pâncreas, jejum e colo descendente. Então, aqui eu peguei uma tomografia de abdômen, e essa tomografia a gente fez uma manipulação. A gente trabalhou essa imagem em 3D, para a gente ter uma melhor noção dessa anatomia. Então aqui está o rim direito, nessa posição meio oblíqua, né, meio virada. Aqui vai estar localizado o rim esquerdo. Acima do rim direito eu vejo aqui o fígado, né, principalmente o lobo direito do fígado. Aqui ao lado vai estar passando o quê? Vai estar passando o cólon ascendente do intestino grosso. A gente vê uma parte do duodeno que vai estar passando aqui medialmente. E aí agora e aqui embaixo, né, inferiormente, a gente vê o músculo psoas maior do lado direito, músculo psoas maior do lado esquerdo. Aqui localizado o rim esquerdo. Superiormente vai estar o baço. Tem aqui uma parte do estômago. Então a gente vê aqui uma parte do corpo, do fundo gástrico aqui acima. Aqui anteriormente ao rim, aqui a gente não consegue ver muito bem, mas o que vai estar passando? Vai ter o pâncreas, vai ter a veia esplênica, a veia mesentérica inferior vai estar entrando, vai formar a veia porta que vai lá para o fígado. Aqui ao meio, aqui central, a gente vê a artéria mesentérica superior, que é um ramo da aorta, que ela sai da aorta. Inferiormente aqui o músculo psoas maior, e aqui ao lado, aqui lateralmente, vai ter o cólon descendente, intestino grosso. Ok? Bom, e o hilo renal, né? O hilo renal a gente já falou um pouco sobre ele, e no hilo renal, pelo hilo renal, vai estar passando essas estruturas, seja a veia, a artéria renal, nervo renal e também a pelve renal juntamente com o ureter. Eles apresentam aquela posição que eu mostrei para vocês, então anteriormente, mais na frente, vai estar a veia renal, atrás dela vai estar a artéria renal e atrás de todas elas vai estar passando o quê? Vai estar passando o sistema excretor, né, o condutor, né, da urina, que vai ser, no caso, a pelve renal e o ureter proximal, passando lá atrás. Ok? O seio renal vai ser ocupado pelo quê? O seio renal vai ser ocupado por esses vasos, que eu já falei, pelos nervos, pela gordura, que foi a primeira imagem que eu mostrei para vocês, que vai estar ali no seio, e também pela pelve renal. A pelve renal ela faz parte desse sistema coletor da urina. Então, nós temos aqui a pelve renal, que está se comunicando ao cálice maior, que se comunica aos cálices menores. E aí, a partir aqui desse cálice, do cálice menor para o maior, para a pelve, para o ureter, é o caminho por onde vai estar passando essa urina que acabou de ser produzida. Os nossos rins, eles apresentam essa posição mais oblíqua, que eu já mostrei para vocês, e tem um formato de grão de feijão. A pelve renal, então, ela vai ser uma área de expansão mais achatada, né, do ureter proximal. Então, o ureter que vem lá de baixo, chega aqui em cima, o ureter proximal, ele se expande, e aí se tem aqui a pelve renal, e aí cada pelve renal vai receber aí, em média, 2 a 3 cálices maiores. No caso aqui nós vemos 2 cálices, então cálice maior superior, cálice maior, cálice superior, né, cálice maior superior e cálice maior inferior. Cada um desses cálices vão estar recebendo cálices menores, vão ser formados por cálices menores. Cerca de 2 a 3 cálices menores. E cada cálice menor, como a gente pode ver aqui, ele vai estar em íntimo contato, né, vai estar entalhado com a papila renal. A papila renal é essa regiãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que corresponde ao ápice da pirâmide. Então, quando a gente olha aqui, tem um aspecto piramidal. E aí no ápice dessa pirâmide vai estar localizada a papila maior, que é por onde a urina que acabou de ser produzida vai ser excretada. Então a gente consegue até desenhar esse aspecto em pirâmide, e aqui essa ponta vai ser onde que a gente denomina como papila renal. Ok? Quando a gente junta a pirâmide renal
E o córtex renal, o córtex é essa região mais clara aqui posterior, a gente vai formar um lobo renal, que é uma unidade produtora aí da urina. Aqui nós estamos diante de uma ressonância magnética numa sequência T1, num corte coronal, e a gente consegue identificar então aqui o fígado, a gente consegue identificar o rim, a cortical renal, e aqui ao centro, com um baixo sinal, estando escuro, estando preto, a gente consegue delimitar o que? A gente delimita a pelve renal. Então nós vamos ter o cálice superior, cálice inferior, vai estar jogando aqui para essa pelve renal e dela vai sair o ureter. A gente consegue diferenciar muito bem onde está a cortical renal da medular renal a partir da ultrassonografia. Então, quando a gente fala sobre a cortical e quando a gente fala sobre a medular, a cortical é essa região mais externa, que está aqui desenhada com esse rosa claro. Ela vai ser formada pelos néfrons. Então, quando vocês estudaram isso aqui bastante na fisiologia, vocês sabem bem, dominam bem, vocês lembram que nós temos os néfrons, são aquelas unidades que vão estar participando ali ativamente da produção da urina. E a maior parte do néfron vai estar localizada, então, na cortical renal. Tá? A cortical renal é essa região externa. Quando eu olho para a tomografia, eu consigo identificar aqui nessa imagem, foi uma tomografia contrastada, nós estamos na fase arterial, a gente consegue ver essa imagem mais clara, mais branca, mais hiperdensa, com contraste externo aqui, correspondendo ao córtex renal. E aí, nós temos então o córtex renal, onde vai estar localizado os néfrons, e nós temos a região medular. A região medular vai ser formada por essas pirâmides renais que eu já tinha desenhado aqui para vocês. Então, essas pirâmides renais vão formar a região da medular, que aqui nessa tomografia, na fase arterial, corresponde onde está marcado aqui com P, que é essa região mais escurinha, com uma menor densidade em relação à cortical. E entre essas pirâmides renais existem insinuações do córtex aqui, que são as colunas de Bertin, ok? Alguns pacientes apresentam essa coluna mais espessada e na ultrassonografia, às vezes algum médico que está olhando pode confundir isso com tumor. Mas lembrar que são as colunas de Bertin, essas regiões, que aqui na tomografia, na fase arterial, a gente consegue ver essa região mais branquinha, separando uma pirâmide renal da outra pirâmide renal. Nas pirâmides renais, eu até coloquei essa imagem aqui para vocês, mostrando que nas pirâmides renais, normalmente a gente localiza parte da alça ascendente, alça descendente, alça de Henle e os ductos coletores. Então, externamente aqui vai estar os néfrons, alça ascendente, descendente, alça de Henle e ductos coletores vão estar localizados nessa região da medular. A ultrassonografia é um método muito bom, um método barato, fácil de se fazer, que a gente consegue fazer essa diferenciação da cortical da medular. Na ultrassonografia, a região do córtex renal ela vai apresentar uma hipoecogenicidade. Vai ser hipoecóico. Quando eu falo que é hipoecóico, significa que ela vai ser mais escura, vai ser um cinza quase preto. Tá vendo? Essa região mais escura e externa aqui corresponde à cortical renal. Enquanto que essa região central, mais branca, heterogênea, mais branca, mais hiperecogênica, vai corresponder à região da medular renal. Então, olha aqui essa ultrassonografia, a gente está vendo aqui o fígado aqui em cima. Isso aqui é uma sombra acústica feita pela costela, tem a costela ali que faz essa sombra. E aqui está o rim. Então, o espaço hepato-renal entre o rim e o fígado. E a gente consegue identificar mais escuro a região da cortical renal. E aqui ao centro vai estar a medular. Ok? Então, novamente, né? Então, aqui a tomografia na fase arterial, que está um pouquinho mais amplo, né? Zoom aumentado, a gente consegue ver essa região aqui da cortical e aqui mais no interior, a região da medular. Passando entre essas pirâmides, nós temos as colunas de Bertin. Não confundir coluna de Bertin com tumor, tá bom? E ao redor do rim, o que a gente tem? Tem a gordura perirenal. E aqui a gente vê também uma partezinha da
fáscia renal, que está aqui envolvendo o rim, a gordura perirenal e as suprarrenais que vão ficar ali em cima. Aqui nós estamos diante de uma urografia excretora. Então se injeta um contraste iodado na veia do paciente, esse sangue vai circular pelo corpo da pessoa até ele começar a ser eliminado pelos rins, né, eliminado na urina, e aí você vai e faz uma radiografia nesse momento. E aí o que a gente consegue identificar? Aqui é onde está o rim, a sombra renal, e a gente consegue delinear os cálices menores, cálices maiores, cálices menores, cálices maiores, até formar aqui a pelve renal, e aí da pelve renal vai estar saindo o ureter proximal. Essa região aqui da junção do ureter com a pelve renal, a gente chama de JUP, junção ureteropiélica. Ok? Então aqui, o paciente fez uma tomografia e a gente fez na fase excretora, eu vou explicar isso aqui mais para frente para vocês, a gente fez uma reconstrução 3D, tá? Os aparelhos mais novos permitem que a gente faça essa reconstrução 3D. Então a gente vê a coluna lá, vertebral, passando lá atrás, coluna lombar, aqui a gente vê as costelas e aqui está localizado o rim. A gente identifica aqui aquelas pirâmides renais, região da papila renal, cálice menor, cálice maior, pelve renal, JUP, junção ureteropiélica, e o ureter, né? Então, ureter proximal, ureter médio, até lá embaixo vai chegar no ureter distal. Quando eu faço uma urografia excretora, eu vou ver a mesma coisa. O paciente começa a excretar essa urina, nessa urina vai ter o contraste iodado, que tem uma alta densidade, e aí eu consigo delinear, desenhar aqui aonde que está sendo excretada essa urina, eu consigo ver se tem alguma malformação, se tem duplicação ureteral, duplicação piélica, se tem alguma obstrução, aí você ia ver esse contraste aumentado aqui em cima e que ia ter dificuldade para chegar lá embaixo. Então eu vejo lá os cálices menores, cálices maiores, pelve renal e ureter. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os ureteres. Então os ureteres, eles nada mais são do que ductos musculares que medem aí cerca de 25 a 30 centímetros, que tem como principal função conduzir essa urina que foi produzida lá no rim e levar até a bexiga, e aí da bexiga essa urina vai ser eliminada durante a micção. Os ureteres, eles apresentam um lúmen. Quando eu falo lúmen, eu estou falando do interior, né, é como se fosse um tubo, né, o interior desse tubo por onde passa a urina, eles então apresentam lúmens estreitos que vão estar conduzindo essa urina. E eles seguem sempre, né, inferiormente, então vai passar pelo hilo renal, que é aquela porta, né, por onde entra artéria, veia e por onde sai a pelve renal. Então vai sair aqui pelo hilo renal, desce, 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 até chegar aqui ao nível da bifurcação das artérias ilíacas comuns. A artéria aorta ilíaca comum se divide em ilíaca interna e ilíaca externa. Então nesse local onde tem a bifurcação, é mais ou menos ali nesse nível por onde vai estar passando o ureter, o terço médio do ureter. E aí, a partir daqui, o terço inferior do ureter, ele vai seguir junto à parede lateral pélvica e adentrar no interior da bexiga urinária, né, levar a urina para a bexiga urinária. É importante eu conhecer a anatomia ureteral e o caminho que o ureter faz? Sim, é muito importante. Por quê? Primeira coisa, o ureter tem uma posição, trajeto retroperitoneal, e ele, essa posição, essa sequência que o ureter percorre é um local importante da gente estudar e conhecer bem a anatomia, porque existem 3 pontos específicos no ureter que ele é mais estreito, que ele apresenta uma constrição da sua luz. Então, o primeiro ponto onde tem uma constrição é aqui na JUP, que eu tinha explicado para vocês, que é a junção do ureter com a pelve renal. Então, esse aqui é um dos locais onde você tem um apertamento, né, um afunilamento, um estreitamento do ureter. O outro local onde ocorre o estreitamento é aqui, ó, quando esse ureter está passando ali ao nível, cruzando os vasos ilíacos. Então, lembra que eu mostrei para vocês que a artéria ilíaca comum vai se dividir interna e externa? Quando o ureter passa aqui em cima, nesse local, ele fica mais afunilado, ele fica mais exprimido.
E o outro local, o terceiro local, é lá embaixo, quando esse ureter está atravessando a parede da bexiga e entrando, né, levando a urina para o interior da bexiga. Aqui a gente chama de JUVE, que é a junção uretero-vesical. Ureter vesical de bexiga, então uretero-vesical. Então são esses três pontos aonde o ureter ele tem uma menor redução do da sua luz. E por que eu tenho que conhecer esses três pontos? Porque quando vocês forem atender no pronto-socorro, e vocês vão atender com certeza casos de paciente com cólica nefrética, o paciente tem cólica nefrética, ele tinha um cálculo aqui no rim que desceu. O problema é quando esse cálculo fica preso no ureter. E os três locais mais comuns desse cálculo ficar preso são esses três pontos de constrição. Então, normalmente o cálculo ou fica preso aqui na JUP, ou ele fica preso aqui no ureter médio ali, né, mais para baixo, ali nesse local da transição dos grandes vasos, quando ele passa pelos grandes vasos, no cruzamento dos grandes vasos, ou lá embaixo, na JUV, na junção uretero-vesical. Então, grave comigo esses três locais. Aqui em cima, na JUP, junção uretero-piélica, um dos principais locais onde fica preso, no cruzamento dos grandes vasos, que a gente está vendo aqui no 2, e no 3 aqui na JUV, na junção uretero-vesical, onde esse ureter está passando pela parede da bexiga urinária. Isso aí vocês têm que conhecer, tá? Isso aqui vai ajudar muito vocês quando vocês estiverem dando seus plantões, estiverem atendendo pronto-socorro. Vocês vão pedir provavelmente vocês vão pedir algum exame, vão pedir uma tomografia e você tem que saber aonde que você procura esse cálculo, que normalmente são esses três locais aí. Ok? Então vamos lá. E agora, entrando na parte de vascularização dos rins e dos ureteres, a vascularização ureteral e renal vai ser feita principalmente pelas artérias renais. As artérias renais, elas se originam da aorta, da artéria aorta, ao nível ali de L1, L2. L1 e L2 são as vértebras, tá? A primeira vértebra lombar, a segunda vértebra lombar. E aí essa artéria renal, você vai ter a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Cada uma dessas artérias, quando elas estão próximas ao hilo, o que é o hilo? O hilo é a porta por onde entram esses vasos dentro do rim. Próximo ao hilo, essa artéria renal vai se dividir em 5 artérias segmentares. Essas artérias segmentares são ramos dessa artéria renal que vão nutrir independentemente cada um dos segmentos renais. Então nós temos o segmento superior, o segmento apical, tem o segmento antero-superior, o antero-inferior, o inferior e o posterior lá atrás. Da artéria renal também normalmente sai aí a artéria suprarrenal inferior, ramozinho da suprarrenal inferior e ramo que vai nutrir aqui o ureter. Aqui nós estamos diante de uma tomografia no corte axial na fase arterial, que é a fase que a gente consegue ver muito contraste dentro das artérias. Então aqui nós temos a coluna, rim direito, rim esquerdo, fígado, vesícula biliar, alças intestinais. E aqui nós temos a aorta, né? A aorta ela vai se dividir vai emitir, né, 2 vasos que vão ser a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Próximo ao hilo renal, essa artéria renal vai se dividir nas suas artérias, nos seus ramos segmentares. Ok? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E na frente vai estar passando veia. Então aqui só para mostrar para vocês esses segmentos renais. E por que é interessante? Que cada um deles recebe uma nutrição específica independente. Isso permite que o médico, dependendo da doença que o paciente tem, às vezes tem um tumor renal de tamanho reduzido, ele pode fazer uma nefrectomia parcial, que é uma ressecção cirúrgica de parte do rim, e ele vai sempre tentar respeitar esses segmentos renais que recebem o seu sangue de forma independente. Então aqui nós temos a aorta, a artéria renal direita, a artéria renal esquerda. Aqui é o do lado direito, né? A gente está vendo de trás para frente. Então aqui é o rim direito, então a artéria renal direita, o rim direito vai ser um pouco mais baixo, e aqui a artéria renal esquerda, lá está o baço, aqui o fígado. Esse aqui o que é? Esse aqui é uma aortografia, arteriografia. Você injeta o contraste na veia do paciente, esse sangue vai para o coração, vai liberado, né,
Esse sangue com contraste vai então para a aorta e aí da aorta vai fazer a irrigação dos órgãos, das vísceras, dentre elas o rim. Então a gente consegue identificar essa artéria renal que saiu da aorta e aí próximo ao hilo vai estar liberando aqui, emitindo seus ramos segmentares terminais, né? Normalmente 5, né? São 5 segmentos renais. Essa aqui é uma imagem bem bonitinha que estava no livro, eu peguei, que ela é bem ilustrativa para vocês gravarem aí na mente de vocês. A gente vê aqui também até o ramo que vai fazer a artéria suprarrenal inferior, que vai estar nutrindo ali, ajudando a nutrição da suprarrenal. Ok? E por que isso é importante, né? A gente pode fazer na radiologia exames de imagem para avaliar essas artérias renais, avaliar como que está a vascularização renal. Seja, às vezes, aquele paciente que tem uma hipertensão secundária, você quer investigar se essa hipertensão se deve a algum problema vascular ali dessas artérias renais. Às vezes o paciente tem aterosclerose, tem placa de ateroma obstruindo alguma dessas artérias renais. Ou até mesmo para avaliar a viabilidade em pacientes que vão ter transplantes ou foram transplantados. Então a gente faz essa avaliação e um dos métodos é pela ultrassonografia com Doppler. Então aqui a gente está olhando como se fosse um corte transversal, axial, e aqui está a aorta, e da aorta vai estar saindo seus ramos, né? Vai estar saindo a artéria renal direita, saindo a artéria renal esquerda. A gente liga o Doppler pulsado e colorido, e aí a gente consegue avaliar a velocidade, o fluxo sanguíneo nessa artéria renal, avaliar pico sistólico, diastólico, avaliar a resistência, ver se tem alguma patologia obstruindo ali parte dessa irrigação arterial, tá bom? Então esse é um dos métodos que a gente faz para avaliar essa vascularização renal. Aqui estamos diante de uma tomografia em que a gente fez uma reconstrução 3D. E ficou bonita, muito bonita essa imagem, né? A gente vê aqui a aorta, e aí a aorta a gente consegue identificar, né, os vasos que estão ali saindo. A gente vê aqui o rim, nós vemos a artéria renal direita, tem a artéria mesentérica superior, e todas elas vão estar aí participando, levando sangue. Então, para os rins, a gente consegue ver até os lóbulos renais bem demarcados aqui nessa fase mais arterial. Então, tem tanto artéria quanto veias renais chegando aqui ao interior do rim. A gente vê que a veia renal, né, fica mais de lá, e aqui a artéria mesentérica superior, e a artéria renal vai estar passando ali por trás. Certo? E a questão da drenagem venosa, como que é feita, né? Nós temos diversas veias renais que vão drenar em cada um dos rins, e então essas veias renais vão se unir para formar as veias renais propriamente ditas, né? A veia renal direita, a veia renal esquerda. Então os vários ramos renais se unem e formam a veia renal direita, a veia renal esquerda. A veia renal esquerda, ela é mais longa do que a veia renal direita. E uma coisa, curiosidade, mas é algo prático também para vocês, é que na veia renal esquerda ela vai receber aqui a veia testicular, né, se for no homem, ou a veia gonadal, né, então tem a testicular, a veia ovárica esquerda. Então, por exemplo, nesse caso do homem, nós temos aqui, identificando aqui o testículo esquerdo, por ela vai estar saindo a veia testicular esquerda e ela vai inserir nessa veia renal e ela forma um ângulo mais ou menos de 90 graus. Isso faz com que aumente a pressão intraluminal aqui nessa veia, por isso que o paciente, o homem, quando ele tem varicocele, que é a presença de varizes aqui na bolsa escrotal, aqui ao redor ali do testículo esquerdo, né, no complexo pampiniforme, na maioria dos casos ocorre primeiro do lado esquerdo, devido a esse ângulo de 90 graus que essa veia renal faz aqui, que essa veia testicular faz com a veia renal. Ok? Ah, tá. E a veia renal esquerda também vai receber aqui um ramo da veia suprarrenal esquerda. Certinho? E aí, ao final, tanto a veia renal esquerda quanto a veia renal direita vão estar drenando o sangue para a veia cava inferior, que aí vai levar esse sangue
lá para o átrio direito. Certo, gente? Alguma dúvida? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, vou mostrar alguns exames para a gente fixar melhor essa parte teórica que eu mostrei para vocês. E aí eu vou mostrar aqui algumas tomografias, que é o exame que a gente mais utiliza hoje em dia para avaliação da anatomia renal. Vou mostrar aqui algumas doenças também. E aí como a gente consegue aplicar esses conceitos na prática. Beleza, então vou começar aqui. Esse paciente, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixar o sistema carregar aqui. Esse paciente ele tem apendicite, tá? Mas não, nessa aula aqui não prestem atenção no apêndice, não. O nosso foco aqui é anatomia renal e ureteral. Então, vamos focar nos rins dele, no ureter, que estão normais, para vocês acostumarem o olho. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vou rodar o exame devagar com vocês, explicando as principais regiões. Então, aqui a gente está vendo o coração, né, os vasos pulmonares, fígado. Aqui nós temos o baço, aqui está o estômago, aqui está a artéria aorta, aqui está a coluna. E a gente vai descendo. Esse Vzinho aqui que eu estou vendo, isso aqui é a glândula suprarrenal direita. E aqui, isso aqui é a glândula suprarrenal esquerda, esse Vzinho aqui. Agora a gente vai observar o rim. Então nós aqui estamos diante do rim direito. Então o rim direito ele tem essa posição mais oblíqua. Aqui que músculo que vai ser esse? Que vai ser o psoas maior. E aqui a gente vai ter um músculo quadrado. Ao redor do rim, que é essa imagem preta aqui, é a gordura, é a cápsula adiposa que está ao redor do rim. E aqui, o que é essa imagem preta aqui no interior? Isso aqui é a gordura que está entrando dentro do seio renal. E aqui nós temos o hilo renal, que é para onde vão estar entrando os vasos. Então eu vejo aqui a veia renal, vindo lá comunicando com a cava. E aqui nós temos a aorta, nós temos a artéria renal, que vai estar entrando aqui dentro desse, passando por esse hilo renal, chegando ao seio renal. Então aqui nós temos o rim direito e aqui nós temos o rim esquerdo. Falei para a gente olhar o sistema urinário dele, que seria normal, mas nesse caso nem é normal, né? Esse paciente tem vários cálculos renais, ele tem nefrolitíase. São essas regiõezinhas brancas aqui, ó. Isso aqui tudo são cálculos, e esses cálculos, na maioria das vezes, eles vão ficar depositados naqueles cálices, né? Nos cálices menores renais. Então, eu estou observando aqui o rim, e com vários cálculozinhos no interior desse rim. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na tomografia é legal que a gente consegue fazer uma reconstrução dessa imagem, vários planos, né? Coronal, sagital e axial. Então, vou mostrar aqui para vocês no coronal. Então, a gente está observando aqui o rim direito, o rim esquerdo. Tem esse aspecto em feijão, grão de feijão. A cortical está mais para fora aqui. E a gente consegue ver os cálculos no interior do rim. Certo? Agora volta para cá, olha aqui o axial. O que eu quero ensinar para vocês, uma das coisas mais importantes, quando você estiver avaliando um exame por imagem, seja uma tomografia, uma ressonância, mas principalmente a tomografia, que é o que a gente mais faz, é aprender o trajeto do ureter. Então eu vou descer aqui o exame e vocês vão acompanhando na ponta da seta branca, que eu vou estar indicando aonde que está o ureter, tá bom? Então, nós temos aqui, né, o hilo renal, entrando veia, artéria renal aqui, e aí dela vai estar saindo o quê? Está saindo a pelve renal e vai dar origem ao ureter, que eu estou indicando aqui para vocês. Está vendo esse pontinho aqui, na ponta da minha seta? Isso aqui é o ureter renal, ureter proximal, vai acompanhando. Ele vem descendo, vem passando aqui próximo a psoas, vem, desce,
Às vezes a gente perde, mas a gente vai acostumando o olho no trajeto. É onde eu estou apontando aqui, ó, isso aqui é ureter ainda. A gente vai acompanhando, ele desceu pela parede e entrou. Então aqui, esse local é um local um pouquinho mais difícil da gente ver, porque tem vários vasos lá. Então vou passar de novo devagar com vocês, para vocês irem vendo. Então ureter direito, vem, vai olhando na ponta da seta, passando junto à musculatura de pessoas, veio aqui mais anterior, próximo aqui o cruzamento dos vasos ilíacos, um local que pode ter obstrução, nesse caso não estava obstruído. Agora ele vai mais para lateral um pouco na parede da pelve, ele vem mais lateralmente até chegar aqui na bexiga, onde ela entrou. E aí aqui ela atravessa a parede da bexiga, que é um local onde pode-se ter também alojamento de cálculos renais. Então isso aqui é o trajeto ureteral normal. Professor, achei muito difícil, não consegui ver, essa porção inferior ali é mais difícil. Então eu vou mostrar aqui, ó, aqui no coronal, também vou mostrar para vocês rapidamente. Então aqui a gente tem um rim, e aí do rim vai estar saindo esse ureter, a gente está vendo aqui, ó, que é o ureter. Descendo, descendo, descendo. Passou aqui pelo vaso, tá vendo? Esse aqui é o cruzamento dos vasos ilíacos. Outro local onde pode ter obstrução. Aí aqui a gente até perde, né? Aí ele vem lá junto da parede e vai lá para trás. Então, vamos procurar ele aqui de novo. Tá descendo. Veio aqui na parede. Desceu. Aqui. E vai entrar na bexiga. Nossa, achei muito difícil. Então, olha só que legal. Na tomografia, a gente, logicamente, né, tem as diversas indicações. Aqui é um caso que o paciente tinha uma apendicite. A apendicite é esse aqui, ó. Ele tem um espessamento do apêndice, tem um apendiculito, e essa gordura aqui ao redor ficou toda demasiada. E aí, nesse caso, estava indicado injetar o contraste. E aí, quando a gente injeta o contraste, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Então, a primeira fase do contraste, que é quando você injeta o contraste, você já tira a foto bem rápido, a gente consegue ver bastante contraste no interior do coração e dos vasos arteriais. Então, aqui nós temos, olha aí, a ponta da seta, é a aorta. Da aorta vai sair o tronco celíaco, aqui o tronco celíaco, vai sair a artéria esplênica, hepática comum, mas não é o foco da aula hoje, artéria mesentérica superior, e aí depois vai sair da aorta o quê? A artéria renal direita, a artéria renal esquerda. Essa artéria renal vai levar o sangue arterial para o rins, né, para os nossos rins. E aí na fase arterial é interessante que a gente consegue diferenciar bem o quê? Diferenciar bem a cortical renal. Então deixa eu deixar só ela aqui, dar um zoom. Então, a gente consegue diferenciar bem a cortical renal, que é essa região mais branca. Então essa região mais branca e externa aqui é a cortical renal. E no interior vai estar as pirâmides renais, compondo a medular renal, essa região mais escura. Entre essas pirâmides renais nós temos as colunas de Bertin, que é a porção de tecido cortical separando essas pirâmides renais. Então a cortical renal, a medular aqui no meio, as colunas de Bertin. Repara como essas pirâmides elas têm realmente esse aspecto piramidal. E aí elas levam então a urina, aqui ó, a papila renal aqui, vai estar levando a urina para esse cálice menor, cálice maior, que vai cair na pelve renal. Beleza? Todo mundo conseguiu ver isso? A gente consegue ver bem essa diferenciação córtico-medular, principalmente nessa fase arterial. E ela até, você pode ver aqui, né, a artéria está bastante branca e está marcada aqui, né? Então você diferencia bem essa fase arterial, que fica totalmente branca. A fase portal é como se a gente fizesse essa fotografia um pouquinho depois, a gente espera alguns segundos e faz a imagem de novo. Só que aí na fase portal, normalmente a gente consegue ver melhor as veias. Então, aqui, ó, aqui nós temos a veia cava. A veia cava ela vai estar um pouquinho mais branca, quase a mesma coisa da aorta. A aorta já não está mais tão branca. E a gente consegue ver a veia renal passando na frente da artéria renal. Então, olha lá, a veia renal passando na frente da artéria renal.
aí já ocorreu uma homogeneização, a gente não consegue diferenciar tão bem a cortical da medular nessa fase portal. Mas nem era isso que eu queria mostrar para vocês, o que eu queria mostrar era a fase tardia. A fase tardia ou fase excretória é a fase em que a gente já esperou e passou alguns minutos desde que você injetou o contraste. Esse sangue com contraste já vai ter passado pelos rins, onde vai ocorrer a filtração glomerular, e aí você vai identificar a presença de contraste junto da urina. Então, olha lá, ó, que bonito. Você consegue ver esse contraste sendo eliminado, sendo excretado pelos cálices menores, cai lá, saiu da papila renal, cai no cálice menor, vai para o cálice maior, cai na pelve renal, e aí essa urina cheia de contraste, a gente vai conseguir acompanhar o trajeto agora desse ureter, que ele vai ficar muito branco, tá vendo? Então olha só que legal, a gente está vendo aqui, essa porção proximal aqui é a JUP, junção uretero-piélica, ureter proximal, você vem acompanhando, né? A única coisa que está branca é onde tem a urina dentro desse ureter, vem acompanhando aqui junto a psoas, ocorreu aqui, atravessou a transposição dos grandes vasos, então aqui, ó, esse aqui é o vaso ilíaco, a artéria aorta, artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca comum aqui se divide na ilíaca interna e externa, e aí o ureter passou por cima dela, então esse é um dos locais que pode ter constrição. Aí essa ureter mais distal, ele vem um pouquinho para o lado, passando aqui na parede pélvica, desce, 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 até entrar na bexiga. Aqui a gente tem a bexiga, e dentro dessa bexiga a gente já consegue ver o contraste ali no seu interior. Professor, top, hein? Consegui ver tudo. Mas por que eu não vi aqui do lado direito? Do lado direito eu comecei a ver no começo, então eu estou vendo esse contraste vindo, tal, tal, e aí parou, sumiu. O que aconteceu? Esse paciente tem uma malformação, tem uma obstrução? Não, porque quando a gente produz a urina, ela não é algo constante, né, que fica vazando urina o tempo todo. Ela vai aos poucos, você tem também as contrações ureterais, então nem sempre você vai conseguir ver o contraste correndo esse trajeto bonitinho, igual a gente viu aqui do lado esquerdo. Então aqui do lado direito ela saiu um pouquinho de contraste, aí parou, não fez xixi totalmente nessa hora, depois vem, alguns segundos depois, essa urina que estava lá em cima desce. Então, nem sempre a gente vai conseguir traçar bonitinho, igual a gente traçou aqui do lado direito, tá? Do lado esquerdo, quer dizer. Mas fica aqui bem didático para a gente conseguir acompanhar o trajeto habitual do ureter até ele chegar lá na bexiga. Tudo bem? Então, assim, vamos comparar aqui, ó. Vocês verem tanto que fica mais fácil a gente olhar. Mas aí você pode me perguntar, professor, mas quando o paciente tem cálculo nos rins que desceu para o ureter, você faz uma tomografia sem contraste. Se é uma tomografia sem contraste, eu não vou conseguir acompanhar tão bonitinho igual a gente fez aqui. Não vai, né? Então a gente tem que acostumar o olho nesse trajeto. Nem sempre você vai ter essa fase excretora para você acompanhar, tá? Paciente com cólica nefrética, você médico lá que atendeu, você vai pedir uma tomografia sem contraste, tá? Não tem indicação de contraste. Mas existem outras características que nos auxiliam a localizar onde que está esse cálculo. Então vamos lá. Olha aqui, rim esquerdo, vamos acompanhar ele. Dele está saindo o ureter esquerdo. Eu estou olhando ele aqui, ele está aqui. Então vamos vendo. Veio aqui, está vindo junto à parede do psoas. Desce. Olha lá, aqui a gente perde um pouco. Por quê? Porque ele vai passando ali em cima daquele local onde teve a transposição dos grandes vasos. Aí ele está aqui. Ele vem mais lateral aqui junto à parede. Desce, desce. Aqui a gente às vezes confunde na fase sem contraste, é comum a gente ver essas áreas de calcificação, que são flebólitos, são pequenas calcificações nos vasos que tem ali na pelve, pode confundir com cálculo. Mas quando a gente olha aqui nessa fase excretora, a gente vê que isso aqui era o ureter mesmo, não era o cálculo. O cálculo estava, esse flebólito estava lá em cima. Eu vou mostrar para vocês, eu perdi aqui. Tá, então tá aqui, ó, ureter. Desce, desce, entrou na bexiga. A gente vê ali entrando na bexiga.
Esse ali era o flebólito, que eu tinha mostrado para vocês. Beleza? Todo mundo conseguiu ver esse trajeto? Bem bonito, né? Bem didático. A gente pode fazer as reconstruções. A gente consegue ver esse trajeto aí. Vamos ver aqui no coronal. Fica bonito. Então, olha aqui, que legal. Beleza. Rim esquerdo. Pelve renal. Ureter proximal. Vem descendo. Desce. Vem aqui mais para a lateral. Entrou na bexiga. Certo? Então, tirando aqueles cálculos renais ali, ele tinha cálculos nos cálices, né? No entanto, esses cálculos estão lá de boa, tranquilos, nos cálices renais, eles não desceram, não tem nenhuma obstrução ureteral. Agora, tá, peraí, outra coisa só. A gente tem que sempre fazer avaliação, né? Ver se o volume renal está legal, se o tamanho desse rim está preservado. Então, a gente vê que a cortical dele está preservada. A gente pode vir aqui, fazer uma medida. A gente vê aí o comprimento 9,6. Normalmente quando está abaixo de 8, 9 para baixo, aí sim a gente pensa que esse paciente tem um rim reduzido. Logicamente na tomografia não assim, a gente teria que fazer umas reformatações ali no 3D, a gente girar a imagem para a gente conseguir pegar o maior eixo. Esse aqui não corresponde exatamente ao maior eixo porque o rim é obliquado. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês vão me falar o que tem de alterado aí. Na verdade, vocês não vão falar nem porque ela é gravada, mas vocês falam com a mente. Então, vamos ver essa paciente aqui. Ela tem a tomografia sem contraste. Vou descendo. Eu vejo esse rim esquerdo, muito bonito aqui, tranquilo. Aí eu olho aqui para o lado direito, cadê o rim direito? O rim direito dela é só esse aqui, ó. Esse paciente aqui tem uma insuficiência renal, ela tinha uma nefropatia. Às vezes também pode ser uma atrofia renal, né? Esse rim direito está todo atrofiado, é só esse aqui. Enquanto isso, o rim esquerdo está até mais robusto, né, para compensar a função renal perdida do lado esquerdo. Então, o rim esquerdo aqui grande, formato, tamanho preservado, e o rim esquerdo, olha lá, o tamanhozinho dele, todo reduzido. Quando a gente faz uma reconstrução, vou fazer aqui no sagital. É só esse aqui é o rim grande. Então você vê que o rim dela tem esse rim está bastante reduzido o tamanho, enquanto que o esquerdo, olha lá, então aqui está grandão. A gente vai lá para o outro lado, que bonito. Esse aqui é um rim esquerdo saudável, muito diferente do rim direito, que está bem atrofiado, cortical bem reduzida, né? Então ela apresentou aí uma nefropatia crônica nesse rim esquerdo, ou tinha uma atrofia, aí a gente tem que ver a história dela. Vamos ver aqui no coronal. Aqui, ó. Esse aqui é o rim dela. A gente consegue ver o ureter descendo, tá vendo? O ureter dela vai lá embaixo. Quando a gente faz a medida, ela está bem reduzido. Comprimento longitudinal é 5 centímetros. Certo? Vamos ver agora um outro caso. Então, todo mundo gravou aí como é que é um rim normal e o sistema ureteral normal. Então, agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui nessa anatomia, essa parte prática. Então, vamos começar. A gente está
Ó, se eu mexer assim, ó, eu consigo ver o parênquima pulmonar. Eu consigo fazer variar aqui o brilho da imagem, janelar que a gente fala, para eu achar a melhor imagem dela. Então, pulmões, coração, aorta, fígado, estômago, ó, tinha comida lá dentro, ali, baço, vou descendo, rim esquerdo, rim direito. Vejo que já tem até um cálculozinho ali no rim esquerdo. Vou descendo, rim direito, rim esquerdo. Aí, ó. Aqui eu já tenho uma indicação do problema que essa paciente tem. Então, estou vendo aqui o rim direito, a gordura ao redor do rim, né, a cápsula adiposa ao redor do rim esquerdo. Eu vejo aqui, ó, a face renal, face de Gerota anterior. Tem um pouquinho aqui, um risquinho que é a face posterior. Olha o seio renal desse lado esquerdo, está normal, tem gordura lá dentro, tem os vasos chegando. Eu olho aqui desse lado direito para começar a ter um cálculozinho ali, cálculo renal. E aí eu vejo essa imagem, um cinza mais escurecido aqui, abaulado, né, como se tivesse inchado dentro desse hilo renal. Vamos olhando. Eu vou descendo, vamos primeiro olhar o lado esquerdo, vamos acompanhar o ureter esquerdo. Então tá lá, vamos ver esse rim, tem um cálculozinho ali, os vasos entraram. Aqui nós temos a pelve renal, jupe, ureter do lado esquerdo. Então a gente vem aqui, ó, ureter do lado esquerdo, vem descendo, junto ali de pessoas, vem correndo, tranquilo. Vem aqui para essa parede posterior, a gente até perde ele, não consegue acompanhar direito. E aí vê ele entrando aqui, ó. Entrou no detrusor. Tranquilo do lado esquerdo. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que do lado direito. Sigam comigo. Só mostrar para vocês, curiosidade, ó. O paciente tem um apêndice normal, tá? Esse aqui é um apêndice normal, diferente daquele primeiro caso que eu mostrei lá, que o paciente tinha um apendicite. Mas vamos focar no rim. Hoje o problema é o rim. Pra cima. Chegando lá, então vamos começar. Então vamos olhar só o rim direito. A gente vê que esse paciente tem vários microcálculos, então tem um cálculozinho aqui, que é mais denso, pontinho branco, tem um outro aqui, tem um outro aqui embaixo, tem vários aqui embaixo também, ó, outro aqui no polo inferior renal, grupo calecinal inferior, outro aqui, beleza. Agora vamos acompanhar a pelve renal. Essa pelve renal dessa paciente está dilatada, ela tem hidronefrose, ela tem um acúmulo de urina aqui que está tendo uma dificuldade de descer. Então, quando eu acompanho essa pelve renal, estou aqui na JUP, primeira coisa, olha só tanto que está dilatada, o tamanho do diâmetro desse ureter aqui do lado direito em relação ao lado esquerdo. O lado esquerdo é só esse pontinho aqui, ó, vou até medir para vocês. Ó. O diâmetro aqui deu o quê? 5 milímetros, forçando muito. Agora do lado direito, deu 12,4 milímetros, né? 1 centímetro, 1,24 centímetros. Então a gente vê tanto que está dilatado esse ureter do lado direito em relação ao lado esquerdo. Quando o lado esquerdo é só um pontinho, aqui o tamanhozão desse ureter aqui, do lado direito. E aí vamos acompanhar. A vantagem dele estar dilatado assim é que é mais fácil da gente acompanhar. Então você vai seguindo, tá vendo? Isso aqui tudo é ureter grande. Aqui o ureter do lado direito, desceu. Então os três locais onde o cálculo mais acumula, vamos voltar lá em cima. Ou aqui em cima, na JUP, ou lá embaixo na transposição dos grandes vasos. Então aqui, ó, passou os grandes vasos. O ureter está aqui, não encontrei cálculo. Beleza, aqui o ureter, vou acompanhando. Aqui ele, está aqui, ó. Não perde não, na ponta da seta. Vou descendo. Vai estar aqui, vai entrar na bexiga. O que eu achei? Um cálculo. Então esse paciente tinha um cálculo renal que desceu e ficou preso aqui, ó, impactado na JUVE, junção uretero-vesical, que é aquele terceiro ponto que eu mostrei para vocês, aquele ponto mais inferior, onde também é comum da gente encontrar um cálculo impactado. Então eu venho aqui, vou fazer um serviço completo, vou medir esse cálculo, é um cálculo aí de 8 milímetros, cálculo grande. Eu posso vir e medir a densidade, vocês vão ver que isso aqui é importante para o
urologista quando ele for tratar, para ele saber qual método cirúrgico que ele vai fazer. Então eu venho aqui, ó, vou ver a densidade dele, tento pegar uma quantidade possível aqui. É a densidade média de 756 unidades Hounsfield. Esse paciente aqui é um cálculo grande, difícil de sair sozinho, mas isso aqui é uma cirurgia até tranquila, né? O urologista ele vem com um catéter intravesical e aí ele faz uma ureterorreno e puxa esse cálculo aqui, fragmenta esse cálculo e aí vai ser eliminado. Mas enquanto isso, esse paciente vai estar sentindo uma grande dor. E aí entra a parte da clínica que é tão importante que a gente discute tanto, né? Vocês reconhecerem os padrões. Então, qual que é o padrão de dor desse paciente? Esse paciente vai ter uma dor muito intensa em cólica, né? Principalmente aqui na região do flanco, que irradia. Como esse cálculo está mais baixo, então ele pode ter uma dor localizada mais lá embaixo também, uma dor irradiando aí para a pelve renal. Se for homem, pode ir para a região testicular e até aqui para a região da coxa mais interna, tá bom? Então isso aí é um cálculo renal, um cálculo que desceu, né, um cálculo ureteral. Esse paciente tem uma ureterolitíase aqui na juve do lado direito, que causou uma hidronefrose, né? Tem médicos que às vezes não gostam de usar o termo hidronefrose para casos de cálculo assim, hidronefrose como se fosse algo mais antigo, mas rotineiramente a gente usa o termo, né? Hidronefrose ou uma retenção de líquido amontante, né? Então ele tem uma hidronefrose amontante do sistema coletor. Está distendido esse ureter, está distendida essa pelve renal. Então, isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui vocês vão pegar demais na vida de vocês. Nos plantões vocês vão pegar muito, uma das principais causas de dor aguda. E aí quando você pedir a tomografia, se não tiver um radiologista para ver, você tem que conseguir achar essas estruturas. E com essas dicas que eu dei aqui para vocês, vocês já vão conseguir pelo menos localizar aí onde está o rim direito, rim esquerdo e acompanhar o ureter, procurar ver se sempre compara um lado direito com o lado esquerdo, é muito difícil o paciente ter dois cálculos ureterais ao mesmo tempo, é muito raro, é muito azar. E aí você compara um lado com o outro, você vai ver, ó, tanto que está dilatado esse lado aqui, vai descendo, sempre olha o trajeto todo, mas presta bastante atenção nesses 3 pontos. Na jupe, no cruzamento dos grandes vasos aqui e na juve, que é a junção uretero-vesical e eitavesical. Ok? Vou mostrar mais um casinho aqui para vocês. Aqui é esse paciente. Então, pulmão, coração, aorta, coluna, fígado, estômago, baço, pâncreas aqui, suprarrenal direita, suprarrenal esquerda, rim direito e rim esquerdo. Só nessa imagem você já vê onde que está o problema, tá à direita ou tá à esquerda? Tá à direita, né? Você vê uma imagem esquisita aqui nesse rim. Aí você vê isso aqui e fala, cara, professor, será que esse paciente tem um tumor no rim? Porque tá esquisito, você perdeu aquele padrão da cortical, eu não consigo identificar o hilo renal. Igual aqui eu tenho a cortical, tenho a medular, tenho o hilo renal ali no meio, aqui eu não estou vendo. Só que aí você vai ter que correr o exame, né? Você vai descendo a imagem, e aí o que você vê? Isso aqui tudo ó, era a pelve renal dilatada, muito dilatada, os cálices renais muito dilatados, eles estão tão dilatados que eles já estão comprimindo a medular, comprimindo a cortical. Então, se eu fizer um janelamento aqui, eu consigo ver até melhor isso. Olha lá, ó, essa região mais escura, que tem uma menor densidade, é tudo urina que está comprimindo a cortical renal. Olha como ficar bem afunilado, né, bem afilado essa cortical renal. Então, esse paciente aqui ele tem uma hidronefrose grande, tá? Bem avançada. Provavelmente ele tem isso aqui há muito tempo, que já tem uma hidronefrose há muito tempo, que já fez uma compressão, uma distorção morfoestrutural que comprimiu muito esses corticais renais. Beleza, mas vamos continuar o exame, a gente não para aqui não. Então, esse canvas aqui vai ser até mais fácil de acompanhar, né? Então, você tem lá os cálices renais, a pelve renal, e aí eu vou descendo, vamos acompanhando esse ureter do lado
direito. Vou descendo, passei pela JUP, ele veio aqui, opa, o que é isso? O paciente tem um cálculo aí dentro desse ureter, um cálculo muito grande. Tem um cálculo, eu vejo que essa parede ureteral já está espessada aqui ao redor. Então esse cálculo está causando essa hidronefrose montante aqui, ó, desse paciente. Um cálculo muito grande, que não está nem naquela posição tão habitual da gente ver, né? E aí, ó. Mas é estranho que normalmente quando tem um cálculo dilatando, ele dilata o que está para cima, o que está para baixo fica normal. Só que no caso desse paciente, a gente segue e continua dilatado esse ureter. A gente continua descendo, continua descendo. Aí eu olho, esse ureter vai estar entrando na bexiga. Quando ele entra na bexiga, ó, outro cálculo. A bexiga dele está meio vazia. Então esse paciente tem um outro cálculo, ele tem 2 cálculos ureterais. Esse aqui é um quadro, esse paciente ele tem muitos cálculos, é um paciente formador de cálculos. E já tem uma obstrução aí anterior, mais antiga, e aí veio com esse outro cálculo aí obstruindo. Então, o que a gente consegue identificar? Esse paciente tem uma ureterolitise, com uma grande hidronefrose e com esses 2 pontos obstrutivos aqui, ó. Então, esse cálculo aqui em cima e esse outro cálculo lá embaixo na JUV, na junção uretero-vesical. Quando a gente vai olhar do lado esquerdo, você vê que do lado esquerdo o ureter está normal, o diâmetro normal. Quer ver? Vamos ver lá. Ureter esquerdo. A gente tem alguns cálculos aqui também, ó. Cálculo, mas está dentro do rim, no cálice, não causa problema agora. Ureter, ponta da seta, segue aí. Ureter esquerdo, vem descendo. Transposição dos grandes vasos. Opa, perdi. Volto. Está aqui, ó. Vem aqui junto da parede. Vem aqui para o interior, mais para o centro. E aí vai inserir, vai entrar lá na bexiga. Então, do lado esquerdo, normal. Já do lado direito, bem elucidativo, tanto que está dilatado esse ureter, ó, ponta da seta aí. Isso aqui tudo é ureter do lado direito, bem dilatado, causando um afunilamento e afilamento da cortical do lado direito. Certo? Quando a gente olha, eu posso fazer uma reconstrução aqui, uma reformatação no coronal. Eu vou conseguir identificar esse cálculo. Vou mostrar aqui para vocês, mostrar esses cálculos no coronal. Então, olha lá, esse rim direito ele ficou até com tamanho aumentado, porque a hidronefrose é tão grande que dilatou bastante o sistema pielo-calicinal, afunilou a cortical aqui ao redor. Olha lá, ó. Ficou até bonito a gente ver, né? Então aqui é a JUP, né? Junção uretero-piélica. Vou acompanhando esse ureter aqui, tá descendo. Olha lá, tamanhozão desse cálculo, obstruindo ali, ó, próximo à transição dos grandes vasos, né? Está bem próximo ali, não chegou assim no exato local da transição, mas está próximo. Eu vou fazer a medida, olha lá, tamanho do cálculo, 2 centímetros esse cálculo, é um cálculo muito grande. Você faz a medida da densidade. É 560 unidades Hounsfield. Mas não era só esse cálculo, né? Então a gente viu, aqui, ó, a gente estava seguindo esse ureter, chegou próximo à transição dos grandes vasos, tem um cálculo grande, mas eu continuo acompanhando. Aqui, ureter, vem descendo. Esse aqui é o ureter, passando aqui, até chegar lá embaixo, perto da bexiga, a gente tem um outro cálculo. Aqui, ó. Aqui o problema é que essa bexiga dele está vazia, então a gente não conseguiu ver tão bem essa transição. Então a bexiga está aqui, e aí esse cálculo está aqui, ó, esse cálculo grande. Se a gente for medir também, vamos ver aqui a densidade dele.
965, esse aqui é um cálculo mais denso. Quando eu meço 1,5 cm. Então, esse caso é interessante, porque normalmente, igual eu falei para vocês, depois que você encontra o cálculo, do cálculo para baixo o ureter vai estar tamanho mais reduzido, né? Ele não vai estar dilatado. Só que no caso desse paciente continua dilatado, por quê? Porque ele possui um outro cálculo que a gente viu lá embaixo. Certinho, gente? Entenderam? Então eram esses casos que eu separei para vocês, para a gente mostrar a aplicação prática, né, dessa anatomia renal. E é isso. Obrigado a todos aí que estiveram aí com a gente, aguentaram firme e acompanharam. E qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar para os meninos da Liga, que eles me repassam, ou se não, entrem lá no meu Instagram, Mais Radiologia, que é o meu Instagram profissional lá, que eu levo casos de imagem, e aí pode mandar dúvidas lá no direct, que eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, bons estudos, sejam bem-vindos à Liga do Rim.